vocês com a FAMU, tá? Que é justamente a questão da água, né, pessoal? A questão da água. Então, eu vou trazer para vocês na nossa... não é isso que não é uma aula, né? Isso que é um bate-papo, uma troca de ideias, né? Na nossa troca de ideias de hoje, pessoal, eu vou trazer para vocês, então, guerras envolvendo a água, tá? Guerras envolvendo a água. E existem vários lugares do planeta. Eu vou trazer 4 exemplos aqui que são os exemplos mais conhecidos, tá? Mas existem muitos lugares do planeta onde já existe guerra pela água, tá certo? Seja a guerra em relação ao controle hídrico, tá? No sentido de você ter a água quanto posse, tá certo? Seja a guerra pela água, porque a água gera, por exemplo, energia elétrica e você precisa controlar essa água para você gerar energia. Seja a água enquanto bem material, né? Porque você vai abastecer o seu país em detrimento de outro país, ou seja, você desvia o fluxo de água para o seu país, deixando outros países à mercê dessa situação hídrica. Então, já existem, pessoal, várias guerras hídricas, vamos assim dizer, tá? Várias guerras hídricas já estão em curso. Quando eu digo guerra hídrica, pessoal, algumas estão no campo ainda geopolítico, né? No sentido de você travar algumas guerras no sentido mais da diplomacia e outras, inclusive, já foram para o campo de batalha, como alguns exemplos que eu vou citar para vocês na aula de hoje. Então, eu acho que a questão da água, pessoal, é uma questão muito importante, é uma questão que sempre há discussões na Assembleia Geral da ONU sobre isso, e é interessante pensar sobre a questão da água, não somente sobre o acesso, né, no caso do abastecimento para a casa das pessoas, no abastecimento de lavouras, no abastecimento industrial, não somente isso, tá? Mas na questão da água realmente como um grande bem, uma commodity, se você quiser usar o termo correto, tá? Como uma grande commodity global que certamente vai estar aí sendo alvo de grandes disputas nesses próximos anos. Fazendo um paralelo com vocês, né? Aquilo que o petróleo foi para o século XX, provavelmente a água será para o século XXI. E nesse contexto, pessoal, o Brasil é um país que entra, né, com uma grande representatividade hídrica. Afinal de contas, nós temos aí grande parte da água doce disponível no mundo, né? Acho que vocês têm aquela noção de quanto de água doce existe no planeta, né? Então, de 100% da água do planeta, a gente tem aí 97% de água salgada, 3% de água doce, e desses 3% de água doce, mais de 2% estão congeladas, né? O que, aproximadamente 2,8. O que sobra, 2,2. O que sobra, aproximadamente 0,8, que estaria, entre aspas, disponível para o nosso consumo. Mas ainda tem as águas subterrâneas, que a gente não consegue ter muito acesso, e existe aquela água doce que já está contaminada, né? Ou seja, aquela água doce que estaria disponível para nós, mas que não está disponível no momento por conta do grau de poluição que ela se encontra. Então, o Brasil, ele tem uma grande expressão hídrica, né, global. Ele apresenta 2 dos maiores reservatórios de água subterrâneos do mundo, né? 2 dos maiores aquíferos do planeta estão aqui no Brasil. Eu estou falando sobre o aquífero Guarani, que está situado aqui no centro-sul brasileiro, que além do Brasil também pega outros países como Paraguai, Uruguai, e também a Argentina. E nós temos também um aquífero Alter do Chão, que é aquele aquífero que fica lá, ali na região norte do Brasil, ali no Pará, para ser mais específica com vocês, e esse é um aquífero 100% brasileiro. Então, pessoal, existe realmente, acho que vocês vão ver o barulho do trem passando aqui agora, acho que é o trem, vocês vão escutar o barulho do trem passando. Então, existe realmente uma questão hídrica muito importante. O Brasil tem uma jogada geopolítica fortíssima com essa questão hídrica no nosso território, e eu acredito demais que a gente vai ter aí grandes problemas envolvendo a água, grandes guerras se desenvolvendo pela água, e a água é tema de discussão dentro da ONU, tá? Eu vou dar um exemplo para vocês, é um exemplo bem bobo, mas eu acho que vai simbolizar aquilo que eu quero dizer. Na cidade de Campos do Jordão, pessoal, para quem conhece ali Campos, né, é uma cidade de na Serra da Mantiqueira e tal, é a cidade mais alta do Brasil. Ali em Campos do Jordão tem a Vila Dom Bosco.
não sei se vocês já conhecem, já ouviram falar, enfim. A Vila Dom Bosco, ela é um lugar, né, tipo assim, dos salesianos, e serve como centro de formação, serve como centro de capacitação. Então, se precisa fazer alguma reunião com os salesianos do Brasil, vai para essa Vila Dom Bosco. Então, enfim, é um lugar que serve muito para receber os salesianos do Brasil inteiro. E ali, pessoal, né, especificamente aonde está a Vila Dom Bosco, tem uma grande, mas uma gigantesca nascente de água, que por sinal abastece o lago que fica na frente da vila, um lugar muito bonito, e tem uma nascente com uma água muito pura, muito cristalina, uma água de grande qualidade. E a nascente, ela se encontra dentro, né, do espaço da Vila Dom Bosco. É um lugar muito grande, um lugar enorme, assim, sabe? Tipo, é gigante lá. E, e ali, né, com esse grande reservatório de água que é essa mina, e de acordo com o seu excelente grau de qualidade, a Nestlé já tentou comprar a Vila Dom Bosco dos salesianos para poder ter acesso à mina de água. E os salesianos não venderam. Depois eles tentaram fazer com que fosse explorado, né, a mina de água e aí fosse repassado, tipo assim, um pagamento da exploração da mina de água. E também, né, não foi aceito. Então, não se enganem, tá? Mas grandes empresas, né, grandes monopólios aí, principalmente do setor alimentício, já estão de muitos olhos nas grandes reservas de água, principalmente dos países mais pobres e que acabam tendo grandes reservas. Grandes reservas, como no caso do Brasil, por exemplo, né? Se você olhar ali para a região hidrográfica amazônica, por exemplo, nós temos uma expressão hídrica gigantesca, né? Nós temos ali não somente o Rio Amazonas, mas as dezenas de seus afluentes que formam a maior região hidrográfica do planeta. Então, certamente ali é um lugar de grande atenção, é um lugar que a gente precisa realmente ficar muito esperto com as políticas públicas que são feitas ali, para ver se realmente existe um intuito de preservação, se existe um ideal para preservar o que nós temos ali em relação à nossa riqueza hídrica, vamos assim dizer. E por enquanto o Brasil não vive nenhum confronto, nenhum conflito hídrico, né? Nós tivemos um problema com a escassez de água há cerca de 4 a 5 anos aqui em São Paulo. Vocês talvez se lembrem quando choveu muito pouco e os reservatórios ficaram praticamente secos, tivemos que fazer aí rodízio de água e tal. Isso já mostrou um estresse hídrico em relação ao nosso grande consumo, né? Temos lugares do planeta que, naturalmente falando, já tem pouco acesso à água, como, por exemplo, regiões desérticas e semiáridas. Aqui no Brasil, cabe o exemplo da região Nordeste, que convive aí com um clima semiárido, com cerca de 500 milímetros de chuva ao ano. Então, existem, né, muitos povos e grande parte da população mundial que já tem um grande problema de acesso à água. Então, esse chamado estresse hídrico, com certeza, ele vai aí ainda mais se estressar, vamos assim dizer, nesses próximos anos. É muito bom ficar atento a isso. Para começar, pessoal, eu quero conversar um pouquinho com vocês a respeito, né, do que está acontecendo no conflito envolvendo o Rio Nilo, tá bom? Então, localizando o Rio Nilo para vocês aqui, a gente tem a parte do alto curso do Nilo, que é chamado, né, a parte onde está a montante do rio, né, ou seja, a parte que está mais alta, o rio, tá? Lembrando que montante se refere à parte onde se encontram as nascentes e a jusante é onde se encontra a foz, tá bom? Então, nessa parte aqui, mais a montante do Nilo, né, nós temos aqui países como Tanzânia, Burundi, a RDC, Ruanda, Uganda, Quênia, o Sudão do Sul, Sudão, Etiópia, Eritreia, até chegar aqui a jusante, aonde o Nilo termina dentro do mar Mediterrâneo. O Rio Nilo, pessoal, ele possui aí mais de 7 mil quilômetros, né? É um dos maiores rios do planeta, e frequentemente fica com aquela briga do Rio Amazonas, né? Para saber qual é o maior rio do mundo, frequentemente isso acontece, né? E aí é importante que vocês saibam que o Egito ele acaba se colocando aí como um detentor do Nilo por questões históricas, né?
e principalmente por questões do abastecimento do país, que é uma grande potência militar da região. É interessante também que vocês saibam que, apesar do Rio Nilo terminar no Egito, né, e a sua parte, a chamada A montante, né, que é a parte que está ligada ali com as suas nascentes, nas Cataratas Vitórias, né, que é onde nasce o Rio Nilo e tal, apesar disso, existe um grande controle do Egito por parte da água do Nilo, mesmo em países fora do Egito, né? Então, existe aí um grande controle por parte dos egípcios em relação ao Rio Nilo, mesmo que eu esteja falando sobre outros países, né? Então, a maior parte dos países por onde o Nilo passa são países pobres, são países extremamente instáveis politicamente, economicamente, e existe um grande domínio egípcio em relação ali a questões militares, principalmente no norte da África, aonde eles acabam sendo basicamente dominantes e soberanos, né? Em relação ao rio Nilo, pessoal, uma coisa que gerou muita controvérsia, tá? Que seria aí alvos de grandes discussões, foi quando outro país, né? Não foi o Egito, mas sim a Etiópia, tá? E no caso da Etiópia, só para localizar para vocês, ó, aqui, ó, a Etiópia aqui, tá vendo? Tá? Quando a Etiópia, ela começou a construção de uma grande hidrelétrica, tá? De uma hidrelétrica muito grande que levaria, né, uma grande quantidade de energia ao país. Ficou até conhecida como hidrelétrica da Grande Renascença. E essa hidrelétrica, ela seria a maior barragem africana, né, a maior barragem já feita no continente africano, e ela, a partir disso, seria feita uma grande hidrelétrica. Na real, pessoal, essa barragem não está no Rio Nilo, tá? Ela está num afluente, tá? Num afluente do Nilo, que vocês já devem ter notado, né, que tá aqui, ó, tá? Nessa parte aqui, que é um afluente do Rio Nilo, que é o chamado Nilo Azul, que é o nome desse afluente. E o problema, pessoal, é que qual que é a grande questão do Egito, né, em relação a essa grande barragem? Porque o Egito sabe que o Rio Nilo sozinho, ele acaba sendo uma fonte importante de água doce, mas o abastecimento do Nilo em si depende muito dos seus afluentes, né? Isso não serve somente para o Nilo, serve para qualquer rio, né? Então, se você pegar, por exemplo, o rio Tietê, vai? O maior rio próximo de nós aqui. Um dos principais afluentes do rio Tietê é o rio Piracicaba. Então, grande parte do rio Tietê sai do rio Piracicaba. O rio Tietê, por sua vez, vai terminar no rio Paraná. Grande parte da água do Paraná vem do rio Tietê, né? O mesmo vale, por exemplo, para o Rio Amazonas. Então, grande parte da água do Rio Amazonas vem de seus afluentes, né? O Rio Madeira, o Solimões, o Rio Negro. Então, existe uma grande importância na preservação dos afluentes de um rio para que o rio principal continue tendo uma grande quantidade de águas. E aí, a partir dessa grande obra na Etiópia, né, que represaria aí o chamado Nilo Azul, que é um importante, vamos falar assim, braço do Nilo, que é um importante afluente, é onde o Egito acabou se metendo ali, né, para que o processo não acontecesse, e a partir disso, então, eles tivessem um maior controle sobre a região, né? No caso, o principal interessado nisso é o Egito, porque teme que parte da água que hoje chega para o Egito acabe não chegando, devido aí, é claro, à construção dessa grande barragem, tá? Então, o Rio Nilo, pessoal, acaba sendo aí um rio que apresenta tem uma grande importância para a região, e o Egito é o principal interessado aí no controle e domínio do rio para evitar que falte água aí para a sua população, tá certo? Um pequeno comparativo histórico para vocês entenderem. Aliás, desculpa, não é comparativo histórico, é um comparativo econômico. Em relação a questões de uso da água, pessoal, é importante que vocês saibam aonde a água dos rios é utilizada, né? Então, nós temos
cerca de 70% da água dos rios sendo usada para agricultura e pecuária, né, 70%, 20% é utilizado pela indústria e somente 10% é consumido por nós, população, né? Então, a maior parte da água dos rios é utilizado para agricultura e também para a pecuária. Para vocês terem uma noção, né, mais ou menos do que significa isso, para você aí fazer 1 quilo de carne, por exemplo, de carne bovina, são necessários aproximadamente 10 mil litros de água, né? Então, existe um grande consumo por parte da criação de animais, principalmente da pecuária e também por conta da agricultura, né? Então, é importante vocês saberem aí aonde a água é utilizada para poder fazer um paralelo bem interessante. E é por isso, pessoal, que muitas vezes, né, países mais pobres têm mais interesses em manter a água que eles dispõem, né? Por isso que às vezes os conflitos pela água não estão nos países mais ricos e desenvolvidos, mas sim nos países mais pobres, porque eles dependem muito da agricultura, né? Muito mesmo. Então há uma grande dependência da agricultura, por isso que as questões relacionadas aos rios sempre são mais importantes em países mais pobres e menos desenvolvidos, porque isso afeta diretamente a economia deles, tá? Então é interessante fazer esse paralelo aí, beleza? Um outro conflito que eu quero comentar com vocês, pessoal, envolvendo aí a questão hídrica, tá certo? É justamente aqui no Rio Eufrates. Deixa eu pegar aqui, se eu consigo abrir no Google para vocês. No Maps aqui. Vamos ver. Então, a gente tem aqui, né, na Turquia, envolvendo aí onde, né, passa ali o rio Eufrates, que depois também passa pela Síria e também pelo Iraque. E aí, deixa eu ver, mostrar um mapinha aqui melhor. Acho que vai ficar melhor se eu mostrar um mapinha aqui. Isso. Então, aqui a gente tem, né, o Tigres e o Eufrates, né? Então, aqui nessa parte de cima a gente tem a Turquia, a Síria, e aqui a gente tem, então, os rios Tigres e Eufrates, né? Que seriam aí dois importantes rios do Oriente Médio, né? Então, Turquia, Síria e o Iraque, que é onde você vai ter aqui, depois terminando o rio no Golfo Pérsico, né? Que é onde os dois rios terminam e eles acabam fazendo uma confluência aqui no final. E a questão que envolve a Turquia, pessoal, é uma questão que vem sendo amplamente discutida, e envolve indiretamente o Iraque e a Síria, obviamente, né? Porque a Turquia vem construindo nos últimos anos, pessoal, grandes represas nos rios Tigres e Eufrates, grandes represas, nesses dois rios, tá? Aonde eles têm principalmente, né, uma função aí de geração de energia elétrica, né? Mas que também aí tem uma função de abastecimento. Então, como novamente, né, a parte a montante está na Turquia, a parte a jusante vai estar ali no Iraque, né? Então, o alto curso do rio vem na Turquia, o baixo curso do rio vem no Iraque. Então, se você controla a fonte, né, pessoal? Se você controla a nascente, você consegue controlar a maior parte do fluxo de água de um rio, né? Afinal de contas, o que vem depois são as águas dos seus afluentes, né? E existe um grande questionamento, né, principalmente do Iraque e da Síria, sobre essas barragens turcas que estão sendo construídas, porque eles alegam que o volume de água do rio Tigres e Eufrates vai diminuir drasticamente. E com essa grande redução, né, para essa parte do mundo que já sofre com um grande estresse hídrico, principalmente, né, o Iraque e a Síria, então, isso certamente geraria aí um grande problema geopolítico para a região, além, é claro, de deixar também aí toda uma questão muito forte, envolvendo também os desenvolvimentos econômicos, né? Uma vez, pessoal, que eu sempre gosto de ressaltar para vocês, né? Sempre gosto de deixar claro, quando você pega um país mais pobre, um país menos desenvolvido, a chance de depender da economia agrícola, agrária, né, é muito grande.
e o rio, por sua vez, acaba sendo a grande fonte de riqueza, né? E uma das barragens mais, assim, mais faladas, né, foi a barragem de Ilizu, que foi construída ali ao longo do rio Tigre, né, e essa barragem reduziu muito a quantidade de água que o rio Tigre acabava mandando para a Síria e para o Iraque. Em alguns pontos foi notada a redução de quase 40% no volume de água, e você precisa, né, ter essa água aí, porque obviamente é uma importância socioeconômica gigantesca. Então, existem muitas barragens ali sendo construídas pela Turquia, existe uma grande quantidade de obras ali sendo feitas, e basicamente os países entram em conflitos, aqueles países que estão na parte mais abaixo do rio, né, como falei, na parte chamada jusante, como a própria Síria e o Iraque, que acabam aí sofrendo com as obras da Turquia, que vão reduzindo muito o volume de água em cima desses rios. É interessante também destacar para vocês, pessoal, que no caso da Turquia em si, é estratégico, né, você ter ali o controle sobre o rio, uma vez que a Turquia também, né, é um país que detém ali uma grande hegemonia naquele pedacinho de mundo e faz a porta de entrada para a Europa, né? Então, a Turquia é aquele país que se situa ali entre dois continentes, né, entre Europa e Ásia, ali, que ele faz esse entroncamento, assim como a Rússia também faz, né? E tem uma importância geopolítica muito grande. Marquei para você aqui, Lucas. Ilizu, tá? É o nome da barragem. Tá marcado no chat para você aí. Bom, então, pessoal, além disso, né, como se não fosse somente a questão da construção da barragem, a gente tem também ali uma outra questão muito forte, que é a questão da grande quantidade da grande redução na quantidade de chuvas que a região apresenta. Isso se deve muito, é claro, a questões relacionadas a mudanças climáticas e tal. Então, é uma região também de grande conflito, de grande tensão, principalmente através aí do uso da água, beleza? Um outro conflito muito importante, pessoal, está acontecendo lá no Planalto do Tibete. Quero mostrar para vocês aqui, tá? Lá no Planalto do Tibete, que envolve aí vários países, né? Envolve aí também vários rios. Acho que esse mapa aqui também é interessante de ver. Mostra bem o nome dos rios. Então, aqui a gente tem o Planalto Tibetano, né, que fica aí pegando países como China, Nepal, Butão, Bangladesh, Índia, né? E aqui existem importantes rios, né, pessoal? Então, aqui tem o rio Ganges, o rio Karnal, a gente tem o Brahmaputra, né, que tá com outro nome aqui, o rio Mekong, o Yangtze, e aí a gente tem aqui vários rios que vêm do nascimento, basicamente, ali do degelo da... Oh, meu Deus, fugiu o nome, lembrei. Da Cordilheira do Himalaia, né? Então, o que está acontecendo ali, pessoal, no Planalto tibetano, né? O que está acontecendo ali nessa região? Essa região é uma região muito conturbada do planeta, tá? Muito conturbada mesmo. Você envolve grandes potências militares, inclusive potências nucleares, né? Como é o caso de Índia, China e também mais do ladinho ali o Paquistão, que acaba ficando um pouquinho de fora dessa parte, né? Vai ter um conflito mais com a Índia mesmo, o Paquistão, e envolve países muito pobres do mundo, como o próprio Vietnã, o Camboja, o Laos e Bangladesh, que é considerado os países, né, que tem aí uns menores desenvolvimentos socioeconômicos do planeta. E o que acontece ali no Planalto do Tibete, pessoal? Ali você tem, né, a Cordilheira do Himalaia, tá? A Cordilheira do Himalaia fica ali no Planalto tibetano, e aí você vai ter, a partir do degelo dessa cordilheira, a formação de importantes rios, né? Então, esses rios são rios de origem nival, que a gente chama, né? Rios de origem nivais são rios de origem do derretimento de neves. Por exemplo, como a maior parte dos rios do Chile, por exemplo. O Chile, a maior parte dos rios vem do derretimento da neve dos Andes. O próprio rio Amazonas, né? Ele começa no Peru e se inicia a partir do degelo dos Andes.
E aí, pessoal, dentro dessa situação, dentro desse cenário, né, você tem a China querendo controlar basicamente ali toda a região. Depois a gente vai estudar em conflitos da Ásia, né, o conflito envolvendo a China e o Tibete, que envolve o Dalai Lama e tal, né? Tem ali várias histórias para contar para vocês dentro desses conflitos, que são aulas muito interessantes, por sinal. Então, existe ali um domínio da China em relação àquela região, um domínio militar em relação àquela região, e é um domínio onde a China também está de olho na água, né? Principalmente aí no rio Mekong, tá? Que seria o principal rio que a Índia, que a China está de olho, e também do rio Brahmaputra, tá? Que são os dois principais rios que a China está de olho ali para poder fazer a geração de energia, o abastecimento de água doce. A China hoje, pessoal, ela conta com 1 bilhão e 400 milhões de habitantes, né? É o país mais populoso do planeta, ficando em segundo lugar a Índia, e segundo os nossos estudos, até 2030, a Índia se torna o país mais populoso do planeta. Então, você vai ter quase metade da população morando naquele pedacinho do mundo e dependendo, em grande parte, da questão hídrica, dos mesmos recursos hídricos para abastecer grande parte da população dos seus países. Isso porque, pessoal, na Índia, 3 em cada 10 casas ainda não tem energia elétrica, tá? Existe uma estatística de que aproximadamente 33% dos lares indianos não possuem energia elétrica. Então, vocês imaginam a demanda elétrica que a Índia vai ter para os próximos anos, para as próximas décadas, e por isso que é importantíssimo que ela consiga ter uma grande vazão dos rios que passam sobre o seu país, além do rio Ganges, que por si só já é considerado um rio sagrado para os indianos, né? Para que eles consigam realmente ter aí um grande potencial hídrico para gerar energia. Porque na real, pessoal, né, hoje a energia nuclear, ela não é mais, por exemplo, a fonte energética que vai sendo explorada e desenvolvida, né? Você não vê grandes investimentos no setor, né, no setor nuclear, isso muito por causa de acidentes, né, e problemas ambientais. A própria indústria, a própria geração de energia, a carvão e a petróleo, mesmo em países com grandes reservas, como é o caso da China, que tem grandes reservas de carvão, a geração de energia é muito limitada, né? Você tem um pequeno poder calorífico para gerar tanta energia, apesar do carvão ainda ser muito utilizado. E aí você tem aqueles modos alternativos, mas que não garantem uma grande geração, que é como, por exemplo, a eólica, que é através dos ventos, e nem em todo lugar dá para você fazer essa geração, e a energia solar, que é a chamada de fotovoltaica, que apesar de ter aumentado em muito a sua produção, a sua produtividade nos últimos anos, ela ainda não pode ser colocada como a principal fonte energética de um país, né? Mesmo a China tendo construído grandes campos de usinas solares, grandes painéis solares em meio a seus desertos, e ter aumentado muito a produção de energia alternativa dentro do território chinês, a forma mais fácil, mais barato e com maior potencial para geração de energia elétrica ainda é a hidroelétrica. E ali, pessoal, como os rios eles são gerados pelo degelo, né, das montanhas, eles são chamados rios de planalto, né? Lembra? Rios de planalto e rios de planície. Rio de planície é aquele rio que a água corre devagar, lento, muito bom para navegação. E o rio de planalto, a água corre rápido, com muita correnteza, muito bom para gerar energia hidrelétrica. E a maior parte dos rios da região são rios de planalto, uma vez que eles estão vindo das regiões mais altas do planeta, né? E isso tudo está gerando um grande estresse ali entre os países, está gerando um grande confronto ali entre os países, porque a China acaba, né, querendo ali tomar conta da região e outros países que ainda não fazem muito uso dessa água, certamente já estão aí pensando no uso futuro, uma vez que as suas populações crescem consideravelmente, né? Bom, aí vou falar um pouquinho sobre os rios que estão mais né, vamos falar assim, no olho do furacão, né? Então, ali, pessoal, né, um dos rios que estão muito disputados, né, é o rio Mekong, tá? Deixa eu mostrar para vocês aqui, ó.
o rio Mekong, tá? Que tá aqui, beleza? Ó, rio Mekong, aqui, tá bom? O rio Mekong, ele é um dos alvos aí de disputas envolvendo os países próximos, tá? Principalmente, além da China, né? A Tailândia, o Laos, o Camboja e também o Vietnã. Então, o rio Mekong acaba sendo um rio aí muito importante, né? Esses países, né, com exceção da China, usam a água do rio Mekong para o abastecimento, né? Então, eles usam aí no abastecimento da sua população, eles usam para poder abastecer suas lavouras, né, suas agriculturas. Lembrando que nessa parte do país, nessa parte do planeta, pessoal, se planta muito arroz, né, a chamada rizicultura, e a produção de arroz faz um grande consumo de água, né? Estima-se que para 1 quilo de arroz você consuma aí aproximadamente 3.000 litros de água para produzir 1 quilo de arroz. Então, é necessário que tenha uma grande quantidade hídrica para que isso possa ser feito, né? E a China, ela está represando o rio Mekong para a construção de uma hidrelétrica, né? Essa é a ideia da China, é represar ali o rio Mekong e a partir disso, né, gerar energia hidrelétrica e, obviamente, abastecer a matriz energética do planeta. E percebendo, né, que isso vai ser agora talvez um novo jogo geopolítico, né, o Laos também já está desenvolvendo um projeto para a construção de grandes barragens no rio Mekong, e com isso o Camboja é um país aí, junto com o Vietnã, que está na parte mais ajusante, né, ou seja, mais próximo à foz do rio, acaba entrando em diversos conflitos, uma vez que sabe que isso pode acabar gerando uma grande falta de água para o país, tá? Além disso, pessoal, além do rio Mekong, tá? Também tem ali o rio Brahmaputra, tá certo? Que tá aqui, ó. O rio Brahmaputra, que aqui tá como Brahmapuira, né? Mas é porque ele tá vindo aí a partir de esse mapa aqui, ele deve estar em outra língua, né? Só peguei para mostrar os rios, estava facinho de ver. Mas em português é Brahmaputra, tá? Que é o nome desse rio. E o rio Brahmaputra, pessoal, também é um rio que a China está de olho nele, né? Tem também aí a ideia de fazer aí grandes barragens nesse rio, tá certo? Grandes barragens mesmo. Tanto é que a primeira barragem foi construída em 2015, tá? E já gerou uma tensão ali entre China e Índia por conta, né, da diminuição do volume de água. E falando especificamente ali sobre os rios Mekong e Brahmaputra, pessoal, a China tem aí planos de construir mais 2 super usinas hidrelétricas nesses 2 rios, que seriam maiores do que a usina de Três Gargantas. Hoje, a usina de Três Gargantas na China é a maior usina hidrelétrica do planeta. Itaipu é a segunda maior, e o governo chinês tem planos ambiciosos de construir mais 2 super usinas, que seriam até maiores do que a usina de Três Gargantas na China, pegando aí o rio Mekong e também o rio Brahmaputra. E é claro que tudo isso vai fazer desenvolver um grande conflito na região. Um outro conflito muito importante e que, né, como a gente está só com os alunos do terceiro, vai ficar até mais fácil comentar com vocês, que é justamente, pessoal, aquela... Nós não tivemos essa aula ainda, tá? Mas nós vamos ter. Que é justamente a região ali da Palestina envolvendo as colinas de Golã, né? Então, aqui, pessoal, deixa eu ver se esse mapinha é maior. Não ficou tão grande, mas tá bom. Então, aqui você tem o Israel, né? Aqui você tem a Cisjordânia, aqui você tem a faixa de Gaza. Do ladinho aqui está o Egito. Aqui você tem o Líbano, que a gente estava conversando, né, até sobre o Líbano nessas aulas passadas, né, falando sobre o Hezbollah e tal. Aqui a gente tem a Jordânia, aqui a gente tem a Síria, e aqui a gente tem as colinas de Golã. As colinas de Golã, pessoal, elas têm uma grande importância geopolítica para a região, por conta da questão da água, né? E, novamente, as colinas de Golã estão a montante do Rio Jordão, né?
ou seja, ele está na parte de cima do Rio Jordão. E ali a gente teve, né, depois vou explicar para vocês com mais calma, mas só para vocês saberem, em 67, a Guerra dos Seis Dias, que envolveu Israel e outros países, né, ali do Oriente Médio, além da própria Síria, obviamente, e a partir dessa Guerra dos Seis Dias, Israel tomou um monte de território. E um dos territórios que, estrategicamente falando, Israel tomou conta foi do sul da Síria, né, aonde ficam as colinas de Golã, porque agora Israel controla a nascente do Rio Jordão, que é de longe o rio mais importante para aquele pedacinho do Oriente Médio, naquela região da Palestina, né? E controlando o Rio Jordão, Israel basicamente controla a quantidade de água que os países abaixo do Rio Jordão vão ter disponíveis. Então, ali, no caso, a ideia não é nem a construção para geração de energia elétrica, viu, pessoal? Ali a ideia é realmente você ter o domínio de uma grande fonte de água doce e você fazer um uso estratégico, militar, geopolítico, para que essa água fique sob o seu domínio, fique sob o seu controle. E a partir disso, né, Israel domina as colinas de Golã, até mesmo, né, o Hezbollah, ele acaba atacando muitas vezes Israel para que Israel devolva as colinas de Golã para a Síria, porque era um território sírio, mas Israel não vai abrir mão, com certeza, dessa região, uma vez que ele tem aí um grande interesse em controlar essa disponibilidade hídrica na região. E além disso, além de você controlar a quantidade de água que outros países vão receber, você acaba desviando o abastecimento para o seu próprio país, fazendo com que o seu desenvolvimento socioeconômico seja muito melhor. Para você ter uma noção, por exemplo, ou ser uma noção, se você observar quanto o Brasil produz no setor agrícola, né, o Brasil é um dos maiores produtores agrícolas do planeta. Nós produzimos muito, né? Nosso campo produz muito, tá? No entanto, pessoal, em relação à produtividade, então não a quantidade, mas a qualidade, beleza? Israel produz mais do que o Brasil. Lógico, em quantidade nós somos muito mais produtores do que Israel, mas Israel é muito mais produtivo do que nós. Então, eles acabam tendo um clima que é um clima desértico e acabam fazendo ali um processo de irrigamento que é chamado de gotejamento, onde as gotinhas vão literalmente, né, vão caindo ali sobre o solo e você vai trazendo, então, umidade para o solo. E isso faz com que Israel seja um grande produtor agrícola. E controlar o Rio Jordão, pessoal, é controlar a disponibilidade hídrica e, consequentemente, é você controlar ali também, naquela região, né, você controlar o acesso à água de outros países, mas também fazer o seu desenvolvimento socioeconômico, tá certo? Depois a gente vai ter uma aula só sobre Israel, só sobre uma não, são várias, né? Envolvendo os conflitos, né? Que falam sobre Israel, que falam sobre a região da Palestina, né? E nós vamos ter aí aulas específicas sobre isso. E vocês vão ver que as colinas de Golã, elas realmente tiveram uma importância muito grande dentro do conflito e até hoje, né? São muito importantes para o desenvolvimento do Estado judeu, tá certo? Bom, falei com vocês aí, pessoal, então, sobre alguns dos principais conflitos, né, como é o caso do Nilo, por exemplo, também sobre ali o Rio Tigre e Eufrates, falei sobre o conflito envolvendo os rios asiáticos, e no caso ali, né, principalmente, né, o Mekong e o Brahmaputra, e também falei um pouquinho com vocês sobre as colinas do Golã, que é envolvendo Israel, Síria e Jordânia, mais Israel, no caso, né, por conta aí de todas as tensões que envolvem esse país.